Como estruturar a sua empresa de forma que a sua presença seja opcional. Parece bom demais para ser verdade, mas essa estrutura aqui, se você implementar os 5 pilares que eu vou te mostrar aqui, fazem com que a sua presença seja opcional. Isso eu digo porque eu já fiz em algumas empresas, tento aplicar na minha diariamente e tento aplicar nas empresas que eu vou presencialmente, tá? Então a gente vai falar um pouco disso aqui hoje e você vai entender qual que é a estrutura que funciona, né? Qual que é o sistema de gestão que funciona para que isso aconteça aqui, tá bom? Eu gosto de trazer nesse esquema aqui Word, porque a gente vai construindo um racional juntos, tá? Então o que a gente vai ver aqui hoje? O que as pessoas te dizem, o que os seus amigos te dizem, o que os influenciadores dessa área dizem, o que na verdade é a verdade, né? Eu vou fazer aqui uma analogia bem legal com você para você entender um pouco. O que significa essa questão de estruturação, né? Implementar um sistema que permita que a gestão aconteça, tá? Dentro das empresas de negócio de uma forma geral. Eu trago isso num contexto como se fosse uma fórmula, que é a minha fórmula de trabalho. A que tipo de empresa que esse sistema se aplica? Tá? Será que se aplica na sua? Será que se aplica no seu segmento? Seja você da construção, da indústria, prestação de serviços. Eu vou explicar em quais negócios se aplica, em que nível se aplica. É estratégico, tático, operacional? A qual departamento? Será que isso é comercial? É operações? É qualquer departamento, né? Qual que é a sua função como dono ou gestor, no final das contas, para que a gestão aconteça de forma estruturada e que a sua presença seja opcional? No final das contas, para o que você é pago para fazer, né? Qual que é a função do gestor para que isso aconteça? Porque o gestor só vai conseguir fazer com que sua presença seja opcional caso ele faça uma coisa aqui, que é o que eu vou te mostrar hoje. Qual que é o primeiro passo, né, para implementar isso, para que esse sonho se torne realidade, né, esse sonho de presença opcional? E qual é a sequência correta para se aplicar isso? E uma mensagem que eu quero deixar aqui para você no final, tá bom? Então, como que a gente faz para estruturar? O que a gente vê as pessoas dizendo, os outros influenciadores dizendo? As pessoas dizem: contrate melhor, contrate bem e deixe-os fazer o resto, né? Implemente uma cultura melhor, crie processos, somente isso. Ou, né, a gestão se faz com apenas 2 coisas: pessoas e processos. Em parte, isso aqui tá certo, mas qual que é o grande problema? É quando eles te entregam essas coisas soltas, ou desconectadas, ou fora de uma estrutura concatenada, tá? Então, o que é verdade no final das contas para que você consiga implementar um sistema que te permita fazer a gestão para que a sua presença seja opcional? A verdade, eu gosto de fazer aqui uma analogia, eu vou tirando aqui item a item aqui, vamos ver se vai funcionar desse meu jeito aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma analogia com um churrasco, tá? Esqueci de colocar aqui, ó, churrasco. Imagina que você vai fazer um churrasco, né? Você quer fazer um churrasco, no seu prédio, no seu apartamento, na sua área de lazer, na sua casa, que seja. E aí você vai contratar um churrasqueiro pra te ajudar a fazer esse churrasco, né? E aí o churrasqueiro te pergunta assim: viu, mas onde é que vai ser o churrasco? Você fala assim: ah, cara, se vira aí, meu. Se vira aí eu só quero saber do churrasco. Eu só quero saber do resultado, né? Eu só quero saber do churrasco. Se vira, tá? Então já fica uma coisa meio esquisita. Então, qual que seria o cenário ideal aqui? Você fornecer um rumo pro churrasqueiro, né? Isso tudo vai se conectar lá na frente, tá? Depois, tá, você definiu o rumo. Eu quero que o churrasco seja lá no meu apartamento. Tá, mas daí ele vai te perguntar: mas quem são os convidados? Ou é pra criança, é pra jovem, é um aniversário? É o seu aniversário? Quantas pessoas são, né? Então, a gente espera que tenha um ambiente decente, né? Com pessoas decentes ali, né? Ou quem são as pessoas, né? Qual que é a organização dessas pessoas? São pais e filhos? É aniversário de criança, entendeu? A gente precisa entender quais são as pessoas envolvidas neste evento, tá? O evento churrasco, tá? O churrasco é o evento resultado. Tá? Resultado. Aí você pensa de novo no que eu tava falando ali. Quem são os convidados? Meu, se vira aí, não vou te falar quem é convidado, não. Só se vira, só me traz meu churrasco lá no prédio. Qual é a chance de, se fosse um churrasco para jovens, adolescentes, isso que só comem linguiça com pão de alho e o cara levar uma costela para ser assada em 6 horas lá? Qual é a chance disso dar certo, né? Pouco mais remota, né? Então a gente precisa dizer aqui, peraí, vou destacando aqui os pontos, tá? Que são relevantes. Então, quais são os rumos? Qual é o rumo, né? Quais são as pessoas, né, envolvidas neste evento resultado que é o churrasco? Tá. Além disso, tá, não, beleza, é um churrasco para adolescentes lá, são os meus filhos. Tá, mas qual horário que você quer que eles sejam servidos? A gente vai fornecer uma entrada ali, vai fazer uma refeição principal, é só tirar gosto o dia inteiro? Qual é a rotina que vai acontecer dentro desse churrasco, né? Então eu vou colocar aqui, né, qual que é a rotina / frequência, né, de servir, né? A ordem, servir, a ordem, tá?
Então vou destacar aqui, ó, rotina, né? Que a gente vai servir isso aí. Aí, de novo, não, meu, se vira aí, cara. Se vira aí, bota qualquer rotina aí, faz qualquer coisa, só faz do seu jeito, só quero saber do churrasco. De novo, qual é a chance disso dar certo e isso dar errado? Agora, se você dissesse, cara, no seu prédio, um churrasco para adolescentes, que vai começar às 14 horas, vai começar servindo uma entradinha ali e tal, daí você vai colocar um pão de alho, uma linguiça, um vinagrete, depois à tarde vai ter só tira-gosto, só carninha ali e tal, e final do dia vai ser a janta. Você já deu um norte melhor, né? Já estabeleceu regras para que esse evento aconteça melhor. Depois, qual é o ponto da carne? Só carne ou outras comidas junto? A gente sabe que tem gente que não come carne mal passada, tem gente que só come carne bem passada, na verdade, né? E tem gente que só come carne mal passada. Então, qual que é a referência, né? Referência dos padrões. Qual que é a referência dos padrões? Tudo isso aqui vai se conectar com a fórmula de estruturação, tá? Qual que é a referência dos padrões? Tá? Então, vou destacar aqui a palavra padrões. Tudo isso aqui está conectado com como estruturar sua empresa de forma que sua presença seja opcional, tá? Qual o pão da carne? Só carne ou outras comidas junto? Qual a referência dos padrões, então? Tá? É isso que você vai fornecer para ele. Cara, o pessoal lá gosta mais ao ponto, ou então você vai falar assim, ó, referente a isso, eu prefiro que você pergunte aos convidados conforme eles cheguem e a gente cria os critérios ali junto com eles, mas nós teremos um padrão para que a satisfação seja atendida ao final desse evento resultado, que é um churrasco bem servido, né? Beleza? Então, se você falar assim, cara, se vira, faz tudo mal passado, ou então faz tudo mal passado, que se dane os adolescentes lá. Qual é a chance disso dar certo? Né? Temos mais aqui um risco, né? Estabelecido aqui. Ou sanado, né? Caso você traga esses padrões para ele. E o cara vai te perguntar, tem espeto? Qual o tamanho da churrasqueira? Tem carvão? Tem faca? Aí tem gente que fala assim, gestão não se faz só através de ferramentas. O mais importante são as soft skills, né? Os termos em inglês. O mais importante são as soft skills. Beleza? Soft skills são importantes dentro da parte de pessoas e gestão de pessoas, mas agora imagina esse cenário. Vou fazer um churrasco. Daí você fala assim, ó, churrasqueiro, eu quero que você faça um churrasco pra mim. Só que eu só vou te trazer a carne aqui. Não tem churrasqueira, você não pode usar faca ou nem tem faca, só se vira pra fazer o churrasco. Também não tem carvão, né? Então, se vira. Se você precisar derrubar a árvore lá pra você fazer a lenha, criar um machadinho com pedras lá, amassa bem, né? Pega a pedra lá e bate como se fosse uma faca, né? Pedra igual nas cavernas. Aí você tem que porcionar a carne certinho, mas aí você se vira do seu jeito, não pode usar balança, nada do tipo. E espeto, cara, você vai ter que pegar um galho lá, se vira pra fazer o espeto. Ou seja, sem ferramentas fica muito mais difícil de fazer o meu evento churrasco, né? Sem ferramentas de gestão fica muito mais difícil fazer gestão do jeito correto. Então aqui, essencialmente, eu destaco a palavra recursos, tá? Então, quais são os recursos envolvidos para que esse evento churrasco aconteça? Tudo isso aqui está conectado como estruturar a sua empresa de forma que sua presença seja opcional, tá? Então aqui, você viu, as pessoas falam, crie processo, ou seja, crie padrões. Implante uma cultura melhor, né? Estamos falando de pessoas. Ou então tem gente que fala o seguinte, gestão se faz apenas com duas coisas, pessoas e processos. Tá, pessoas e processos, né? Os padrões executados em numa rotina. Mas e aí o resto? E recursos? E os rumos? Né? Então, depois de algum tempo, tentando encontrar o meu próprio método de trabalho, de gestão para as minhas empresas, né? Já fui dono de construtora, empresa de projetos de engenharia, eu tenho formação em engenharia civil, né? Tenho empresa de consultoria, já ajudei várias outras empresas. Então, qual que é a minha fórmula de trabalho? Quando as pessoas falam assim, Felipe, tá uma bagunça aqui, o que eu faço para arrumar? Então, nesse interim, né, nesse meio tempo aí, que a gente sofreu para ajustar as coisas internamente, a gente pensou, cara, vamos juntar essas referências, que é óbvio que eu estudei e pesquisei essas outras referências, mas existe uma coisa que concatenada é uma fórmula de trabalho e estruturação, que daí vai fazer com que, se todos esses 5 pilares executados em sequência, ou em plenitude, melhor dizendo, não precisa ser necessariamente na sequência, eles vão permitir que a gestão seja feita e a sua presença seja opcional, porque daí o evento churrasco vai acontecer. Agora imagina o seguinte, você estabeleceu tudo isso aqui pro churrasqueiro. Então, na próxima vez que vocês forem fazer um churrasco, já vai ficar muito mais fácil. Por quê? Você falou qual era o espeto, qual é o tamanho da churrasqueira, providenciou carvão, lenha, todas as facas, todos os recursos necessários para aquilo acontecer. Mesa, cadeira para os convidados, local, tudo bem estabelecido. Estabeleceu o tipo de comida, quais eram os padrões de ponto, né, o tipo de carne, os tipos de corte, tudo certinho. Estabeleceu a rotina de atendimento dos convidados, a frequência, tá? Estabeleceu quem eram as pessoas, o público, se teria garçom, se não teria, enfim, quais eram os convidados para que a gente fizesse o melhor atendimento ali, se ia ter animador de festa, não ia, né? A gente estabeleceu tudo isso aqui. E a gente deu um rumo, falou qual eram as datas, o local, o tipo de churrasco, né?
o tamanho do evento, o que, que eu esperava daquilo, se era um aniversário ou não. Imagina que a gente conseguiu estabelecer tudo isso aqui, a gente criou um pacote completo de um evento churrasco de sucesso. Isso aqui, o evento churrasco bem servido, churrasco de sucesso, é o evento empresa de sucesso, empresa com resultado. Então você percebeu que eu destaquei 5 coisas. Então o que, que significa essa estruturação no contexto da empresa? A gente está falando aqui de estruturação de gestão, que é o que permite você fazer. A estrutura permite você fazer a gestão, e ao permitir fazer gestão, tudo fica fácil. Eu costumo dizer assim, cara, se eu entrasse em todas as empresas e tivesse essas 5 coisas redondinho, rumo bem definido, pessoas bem arquitetadas ali, organizadas, rotinas claras, padrões e recursos, fazer gestão é a coisa mais fácil do universo. É a coisa mais fácil do universo. Se você tiver tudo bonitinho lá, tem um planejamento estratégico, tem um padrão de tração comercial, tem organograma, tem descritivo de cargo, tem orçamento anual, tem tudo. Cara, o gestor, ele é um maestro ali que ele vai só vai orquestrando, só vai mandando e tal. Então a nossa dificuldade é justamente implementar um sistema que permite que a gestão seja feita, tá? Então o que significa? Então é a fórmula. Eu chamo a fórmula do SGE, tá? O que significa SGE? Sistema de gestão estruturado. Então que isso aqui faz o quê? É um sistema que permite que a gestão seja feita. Ele dá condições para a gestão ser feita, tá? Então, qual que é a fórmula do SGE, né? A fórmula do SGE é a seguinte. Ela é composta por rumos coerentes, e você vai ver que tudo aqui rima, tá? Então, a fórmula do SGE é igual, porque é para ser uma fórmula, tá? Rumos coerentes mais pessoas decentes, e rima para ficar gostoso de falar, né? Fórmula do SGE é rumos coerentes, pessoas decentes, rotinas frequentes, mais padrões excelentes, mais não, né? Vamos colocar vezes aqui, ó, tá? Padrões excelentes, vezes recursos suficientes. Isso é igual ao quê? A resultados crescentes. Resultados crescentes gera o quê? Donos contentes. E também gera colaboradores contentes. Tá? Donos / gestores, tá? Se você é dono, se você é gestor, gestores contentes. Então, se você quiser estruturar uma gestão, ó, fórmula, vou anotando aqui pra gente criar um documento bem legal, da estrutura de gestão, é o que tá abaixo aqui, que é a fórmula do SGE, tá? Na verdade aqui, vamos colocar aqui, ó, sistema de gestão estruturado é igual a isso aqui, tá? Vou dar um espaço aqui, ó, pra gente ficar um negócio bem organizadão aqui, bonito, show de bola. Tá? Acho que ficou muito... Vou dar um Ctrl Z aqui. Ficou muito longe. Fica ruim. Separar em várias páginas. Então tá. Então, o que vai te permitir fazer gestão? É estabelecer isso aqui, tá? Então, o que significa? Vamos colocar aqui agora, né? Se a gente for colocar aqui... Vamos colocar os tópicos aqui. O que significa aqui? Dentro do pilar rumos coerentes, né? Ou vamos colocar aqui melhor, né? Então, você precisa estabelecer um direcionamento estratégico / comercial, tá? Então, esse direcionamento estratégico / comercial é um conjunto de... qual é a minha missão PHD? Eu sempre falo da missão PHD, né? A missão PHD é um conjunto de 4 coisas, né? Que significa missão é uma, P é uma, H é uma e D é uma. Então, a minha missão em termos de PJ, tá? O que eu faço resolve algum problema no mundo? Serve para alguma coisa no mundo? Né? Eu sempre dou o exemplo do sorvete de peixe, né? Tava brincando com meu filho uma vez, nossa, Luca, e se a gente fizesse um sorvete de peixe? Será que o mundo precisa de um sorvete de peixe, né? Daí, então, o mundo não tá buscando resolver esse problema de sorvete de peixe, né? Dessa coisa meio esquisita. Então, aquilo que eu faço, ele resolve algum problema muito claro de forma específica ou generalista, mas que ele resolve um problema que serve para o mundo de alguma coisa. Então, isso tá ligado à minha missão. O P, eu gosto de fazer isso, que é o P de paixão, né? Eu gosto de fazer isso ou isso aí vai virar um martírio? Habilidade, eu sei fazer isso bem, né? Que é o H. E o D, o mercado paga por isso, tá? Então nós temos que estabelecer lá um conjunto de coisas. Não, nós estamos aqui, no caso a minha, né? Pra missão pessoal, eliminar a bagunça, ajudar as pessoas a não desperdiçarem suas vidas. Como que a gente faz isso? Através da estruturação de gestão em empresas. Então a nossa missão é fazer estruturação de gestão nas empresas, que permitam os gestores a fazerem a gestão, né? E aí possam ter a presença ali como opção, tá? A gente gosta disso? Sim, porque 90% dos meus livros, né? Quando eu tocava a obra, 90% dos meus livros eram de gestão e pessoas e etc, né? Toda essa parte de gestão, e 10% era de engenharia. Então a minha paixão estava clara ali. Eu adoro criar estruturas, eu adoro criar processos, eu amo criar metodologias. Então isso está dentro de mim desde sempre, desde
pequeno, quando eu ia almoçar, o meu prato era organizado, eu tinha que cortar toda a carne primeiro e tal, deixar tudo pronto para que o processo estivesse completo e eu comesse com maior eficiência. Era nesse nível de obsessão, né? Então tá, então tenho paixão. E acabo que, por gostar muito disso, também acabo fazendo isso muito bem, fazendo isso com muita frequência e tal. Lá no meu perfil DISC, né? É DC, né? O C de conformidade, atrelado a padrões. Então a gente faz isso muito bem e a gente sabe disso pelo feedback dos nossos clientes. Felipe, agora tá funcionando e tal, né? O processo aqui tá funcionando, a gestão, as metas, a galera tá fazendo. Beleza, então a habilidade. E o mercado paga por isso, porque todas as empresas precisam disso, tá? Então a gente define isso aqui de uma forma muito clara. E também, né, isso aqui tá ligado, isso aqui que eu falei é a parte de direcionamento estratégico. E a parte comercial, né? Se eu vou colocar um mais aqui, é a questão de público-alvo, né? Cliente ideal, né? Na verdade, vamos colocar na sequência correta, né? O público comprador, né? Depois eu tenho um público-alvo. Dentro do meu público-alvo, eu tenho um cliente ideal e depois eu personifico, né? Personas, né? Desse cliente ideal. Então, tudo isso aqui tá ligado, isso gera uma ferramenta, tudo isso são feitos através de estruturas também, né? Então a gente tem uma estrutura de planejamento estratégico, né? De construção de diretrizes estratégicas e planejamento estratégico. E a gente também tem um documento uma estrutura chamada de guia de tração, tá? Que é onde a gente estabelece posicionamento, tá? Então aqui é posicionamento, mais público-alvo e tal, mais público comprador. Isso aqui está numa estrutura chamada guia de tração. Então a gente precisa, para estabelecer os rumos coerentes, esclarecer tudo isso aqui, criar um posicionamento muito claro, né? Que vai atender um público comprador, e dentro tem um público-alvo, e dentro tem um cliente ideal, e aí eu personifico isso aqui, e tudo isso eu vou fazer através do nosso guia de tração, que vai ser um material que vai guiar toda a nossa parte comercial, seja eu vendedor sozinho, seja um time de vendas, tá? E aí a gente também tem uma estrutura de diretrizes estratégicas e planejamento estratégico, que é onde a gente vai transformar toda essa parte comercial e de tração em metas, números, direcionamento, missão, visão, valores. Então aqui a gente tem os rumos coerentes bem estabelecidos, tá? E pessoas decentes. A gente precisa organizar, então, essas pessoas aqui dentro, tá? Então, a gente tá falando aqui, ó, de uma estrutura, né? Estrutura de arquitetura organizacional. A gente tá falando, então, de organograma. E o organograma não existe só um, né? É só um modelo. A gente tem lá o organograma. O próprio organograma em si, que é como a organização se divide, mas a gente também tem o organograma evolutivo, né? Que é quais são as fases que o organograma trabalha em termos de expansão ou retração de uma empresa ou abertura de novas unidades. Então a gente tem o organograma evolutivo, a gente também tem o que a gente chama de funcionograma, que é como as funções estão estabelecidas dentro do organograma, a distribuição de cargos e etc. E a gente também tem o personograma, que são quais são as pessoas que ocupam as caixas, que é o funcionograma, que estão dentro do organograma evolutivo. Então o tema organograma não é só caixinha e nome. É uma das principais ferramentas de estrutura de gestão, tá? E ele é uma coisa... ele pode ser muito simples, é claro, mas ele também pode ser robusto, permitindo, assim, a expansão e retração e uma previsibilidade para o gestor. Então, o organograma não é uma coisa só solta lá, né? Existe uma estrutura correta para se tocar, se criar um organograma. Isso é como a arquitetura organizacional está organizada, né? As pessoas estão organizadas, mas a gente também tem os descritivos de cargo, que na verdade eu chamo lá de descritivo rei, que é onde a gente tem que estabelecer responsabilidades, rotinas, entregáveis e indicadores específicos para cada função dentro do organograma evolutivo, tá? Então a gente tem uma estrutura correta, então não adianta ir lá no chat GPT só, entrega o descritivo de cargo de tal função, porque ele não conhece exatamente o padrão rei, né? Porque o descritivo de cargo, a gente vai em empresas, várias empresas têm, né? Só que o descritivo de cargo é um dos principais documentos, ou melhor, ferramentas de trabalho que os colaboradores devem e podem ter, né? Eu falo que eles têm que carregar o descritivo debaixo do braço. O descritivo tem que permitir que eles construam as suas próprias agendas de trabalho. E existe uma estrutura chamada estrutura de descritivo rei para fazer isso do jeito correto, tá? E aí, claro, a gente também tem lá o código de cultura e conduta, né? O código de cultura é a parte boa, né? A parte boa do negócio é os valores, os rituais, os comportamentos esperados, como a gente se comunica, como a gente cobra desempenho, toda a parte boa. Conduta é toda a parte não vou dizer ruim, ou a parte rigorosa, né? Rigorosa do negócio, né? O que acontece se você for pego roubando, né? O que tipo de roupa que você tem que usar, o que é permitido, o que não é, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, o que a gente faz vista grossa ou não. Então isso aqui, uma série de estruturas e ferramentas que vão permitir que as pessoas, que entrem pessoas decentes, que fiquem pessoas decentes e que sejam expulsas as pessoas que não são decentes pelo próprio sistema. Então, qual que é o nosso livro de regras, né? Livro de regras. De leis e regras.
Aqui. Tudo isso aqui permite os gestores trabalharem de uma forma muito fácil. Então quando eu posso dar suspensão? Quando eu posso advertir? Quando eu posso demitir por justa causa ou não? O que pode, o que não pode? Então é o nosso book, né? Nosso livro de regras aí para que a gente faça a gestão de uma forma muito fácil. Então pensa, quando você está sozinho na empresa, é muito fácil falar o que você quer, o que você não quer. Mas se você já tiver um padrão estabelecido, na hora que sua empresa começa a crescer, você começa a se clonar e a empresa passa a ser exatamente o seu reflexo. Então você sabe exatamente qual pessoa você quer dentro, exatamente qual pessoa você quer fora e você começa a replicar você lá dentro, tá? De uma forma que fiquem pessoas daquele jeito que você quer. E quando a empresa fica muito grande, se você está assistindo aí, você sabe que a sua empresa está grande, e você sente que perdeu o controle, talvez você tenha perdido o controle nas contratações. Você não soube ensinar ou criar os padrões do que você queria ou não. Seja em termos de código de cultura e conduta, seja em termos de descrição de cargo, seja em termos de organograma. Isso aqui permite, inclusive, você saber se tem pessoas de mais ou de menos na sua empresa. Né? Será que você está desperdiçando dinheiro? Ou será que você não está ganhando dinheiro justamente porque você não montou uma estrutura adequada em termos de quantidade de pessoas, né? Então aqui também, ó, saber a quantidade de pessoas, né? De pessoas. Tem muitas ou tem poucas, né? Isso aqui é o que vai te permitir saber se está correto ou não. Aquela grande pergunta, né? Contrato para crescer ou cresço para contratar, né? Como que a gente responde isso? Então, através de uma estrutura organizada dessa, tá? Esse aqui eu costumo dizer que é o ovo ou a galinha, né, do mundo empresarial, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tá, então aqui a gente tá, deixa eu destacar aqui a fórmula. Então a gente está falando de pessoas decentes. Então eu sei para onde eu estou indo, quem eu atendo, quais são as diretrizes de planejamento estratégico, quais são os principais indicadores eu vou acompanhar, né? E aí eu começo a organizar a questão das pessoas, arquitetura organizacional, organogramas, os tipos de organograma feitos de forma correta, os descritivos estruturados de forma correta, de forma que as pessoas realmente usem no dia a dia, código de cultura, com comportamentos, o que pode, o que não pode, que é um livro de leis e regras da empresa. Quantidade de pessoas, se cresce para contratar, ou contrata para crescer, tudo isso aqui vai estar respondido dentro das estruturas de pessoas, tá? Depois, rotinas frequentes. De fato, qual é o nosso calendário, tá? E é realmente o nosso calendário até anual, tá? Então, qual é o nosso calendário anual? Então, quando teremos reuniões, né? Reuniões de estratégia. Reuniões de tática, né? Que é essa parte de supervisão e coordenação. Reuniões de operações. Reuniões de avaliações e desempenho individual. Tá? Que é a questão lá do feedback e feedback, né? Feedback e feedback, tá? Quais são as datas de prestação de contas, né? Datas e horários, inclusive, né? Datas e horários de prestação de contas e entregáveis e negociáveis. Então, assim, todo dia 10 tem que haver a reunião de desempenho financeiro, reunião de resultados, DRE, né? Ou DRE com fluxo de caixa e tal, ou previsão de fluxo de caixa, todo dia 10 cada mês. Quem são os responsáveis envolvidos nisso? Quem vai apresentar? Quem serão os prestadores de contas? Tá? Isso aqui, rotina frequente, tá ligado à prestação de contas de uma forma geral. Tá? Inclusive, rotinas de execução também. Tá? Rotinas de execução também. Então, ó, toda segunda-feira você tem que atualizar o painel de indicadores do BI. Né? Então, existe uma estrutura de organização de rotinas das empresas. Tá? Para que o nosso evento churrasco saia da melhor forma possível. Padrões excelentes. Quais os critérios de não só execução, mas também de aceitação, de limites de desvios, padrões estéticos, para que sua empresa não fique aquela zona de documentos, cada um cria um jeito, né? Organização documental, seja drives internos, né? Intranets, os próprios e-mails da empresa, tá? Padrões estéticos aqui, né? Seja documentos em Word, Excel, PowerPoint, apresentações institucionais, padrões de propostas comerciais, logotipos, cores, fontes, identidade visual de uma forma geral, tá? Padrões estéticos, mas também padrões de execução, padrões de aceitação de limites de desvios, tá? Então, eu vou executar algum serviço. Qual que é o padrão de aceitação? Qual que é o limite aceitável? Eu trago muito isso aqui na época de obra, né? O cara vai subir uma parede de alvenaria lá. Quando que ele está autorizado vamos dizer, um conferente, né? Quando que ele está autorizado a mandar derrubar uma parede?
A parede foi construída, né? Foi lá, construída assim. Aí, na verdade, ela deveria ter sido construída retinha, mas ela foi construída assim. Quanto disso é aceitável ou não? Será que vai ser corrigido no próximo serviço? Acima de 2 centímetros fora do prumo, essa parede deverá ser derrubada? E os custos de se derrubar e refazer serão descontados do empreiteiro, do pedreiro? Estes custos estão compreendidos lá no contrato de prestação de serviço? Né? Então, quais são os padrões para que sejam garantidos os níveis de excelência? Tá? De tudo isso aqui, né? Padrões. Então, a gente está falando aqui de processo de uma forma geral. Né? O nosso pool, né? Pool em inglês, piscina, né? De processos, né? Quais áreas serão obrigatoriamente padronizadas, né? Então a gente também pode falar que ISO 9001, né, que tá todo mundo que fala de qualidade, né, tá ligado? Tá, mas minha empresa é minúscula, é pequena. Meu, toda empresa é obrigada a crescer, meu amigo, porque se a empresa não cresce, a concorrência vai te engolir, né? Ou as pessoas boas que estão dentro da sua empresa vão sair para ir para a concorrência e vão te deixar sozinho. E você vai ficar sempre nesse sufoco, né? Então, a gente precisa, seja falando de empresa grande ou empresa pequena, organizar os padrões para que isso seja multiplicado dentro da sua empresa, né? Então, isso aqui, estes padrões permitem a multiplicação da excelência. Sem você ter que ficar olhando tudo, porque você já deu o critério de aceitação, o critério de execução, tá bom? Recursos suficientes. Toda essa parte de recurso suficiente aqui tá ligada a tecnologia, dinheiro, ferramentas, infraestrutura, móveis, imóveis, tá? Máquinas. Né? Não é só dinheiro, né? Quando a gente fala de recurso, a gente pensa em dinheiro, né? Também tá falando de controle de compras, patrimônio, né? Patrimônio, tá? E etc. Orçamentos, tá? Orçamento empresarial. Então existe uma estrutura de orçamentação, tá? Orçamento de empresa também tem orçamento anual, tá? Você tem um planejamento estratégico, você quer atingir uma lucratividade no ano, por exemplo, eu quero que esse ano me gere 100 mil de lucro por mês no meu bolso. O que você precisa para que isso aconteça? Tá, aí você vai começar a pensar, tá, eu preciso vender tanto. Para vender tanto, eu preciso ter uma estrutura de tanto uma estrutura comercial, de tantas pessoas que vão me ajudar a vender, quanto uma estrutura de produção que vai me ajudar a entregar. Tudo isso tem um limite de custos que está dentro do meu orçamento, que vai me permitir atingir um resultado que vai me gerar 100 mil de lucro. Então, mesmo empresa pequena, a gente precisa fazer a parte de orçamento, tá? E não precisa ser nada ultra robusto, tá? Não precisa ser, meu Deus, você tá falando um monte de coisa aqui que não dá pra fazer. Tô trazendo aqui o cenário ideal e nenhuma empresa nasce com tudo isso aqui pronto. É por isso que a gente tem muito serviço aí, né, nesse Brasil. A gente ajuda as empresas a fazer isso aqui, tá? Então a gente ajuda as empresas a fazer isso aqui, mas é isso aqui que permite com que seja feita a gestão. Agora imagina, fala pra mim se não é verdade. Se a partir do momento que você tem planejamento estratégico, você sabe quem você atende, você sabe seu posicionamento, você estrutura as pessoas em termos de organização, funções, descritivos, comportamentos, tem um livro de regras e leis, sabe quantas pessoas pode ter ou não pode ter na sua empresa. Depois você combina com elas qual é a frequência de prestação de contas, que vocês têm um calendário, tem as reuniões de prestação de contas, tem avaliação de desempenho, tem data e horário para entregar essas coisas, tem entregas que são inegociáveis, que se a pessoa não fizer, ela tá fora, né? E depois você coloca, ó, né, dentro dessas rotinas aqui, para ter os entregáveis, a gente precisa de padrões, né? A gente precisa de prosseguir processos, estéticas e tal, que é a multiplicação da excelência, e dentro disso, tudo isso será suportado através de uma organização em termos de orçamento, dinheiro, controle de compras, tecnologias e ferramentas. Qual é a chance de você não conseguir fazer a gestão? Qual é a chance? Não tem como não fazer. Tudo isso aqui combinado vão gerar resultados crescentes. Então, quando a gente fala de como estruturar uma empresa de forma que sua presença seja opcional, se você conseguir implementar esses 5 itens aqui, os 5 pilares, a sua presença será opcional. Ponto final. Tá? Ponto final. Pode ver as empresas, vê se você tem algum amigo que consegue viajar mais ou consegue tocar mais a empresa de uma forma mais organizada, ou você viu a empresa dele crescer, se ele não tem exatamente isso aqui. Eu duvido que ele não tenha. Eu falo isso porque eu já entrei em mais de 100 empresas para fazer isso aqui. E é exatamente isso que acontece, tá? Então, se você quiser ter uma gestão de forma estruturada, se você quiser ter um churrasco bem servido, a estruturação de forma completa, ela acontece sim. Mas não precisa começar com tudo, tá? Vamos dizer assim, se eu quisesse fazer uma coisa simples, o que eu diria? Eu tentaria estabelecer quem eu quero atender, qual é o meu público-alvo, tá? Se eu fosse escolher algumas coisas aqui. Eu vou te dar o meu exemplo de obras, né? Quando eu trabalhava bastante com obras. Então eu queria trabalhar com reformas de grande porte. Eu queria atender condomínios com mais de
em média 10 anos de entrega, pelo menos com 10 anos de entrega, geridos por síndicos profissionais. Eu sabia do meu público-alvo e eu estabelecia lá que eu queria ter um faturamento, sei lá, de 1 milhão mês ou 500 mil mês, né, durante o ano tal, né, e eu controlaria isso através de indicadores XYZ, tá? Depois, qual é o meu organograma? Tá? Quais são os cargos que vão me permitir fazer isso e quais são os descritivos destes cargos? Ponto. Quais são, aqui em termos de comportamentos, quais são os comportamentos que eu aceito e que eu não aceito? Que assim, ó, o que me irrita profundamente na minha empresa a ponto de eu demitir uma pessoa? Então, o que eu não vou aceitar? Pode ser numa página, tá? Então, assim, ó, eu não aceito preguiça, eu não aceito energia pra baixo, eu não aceito pessoas que dão desculpas, eu não aceito pessoas que não têm conflitos produtivos, ou seja, que conversam sobre os problemas. Então, o nosso livro de regras, ó, veja aqui, eu estabeleci uma coisa, estabeleci outra coisa, 3, 4, 5. A gente estabelece um calendário anual. Quando a gente vai se reunir para prestar contas, tá? Ponto final. Ó, estabeleci o calendário aqui. Quais são os padrões, tá? E esses padrões aqui, isso aqui quais são os processos que eu quero controlar. Então, onde que eu anotei aqui? Quais áreas serão obrigatoriamente padronizadas? Tá, quais são os processos? Então eu tenho um processo de execução de obra, de lavagem de fachadas. Então, esse é o processo que a gente vai padronizar. Eu tenho um processo de pagamento de empreiteiros, esse é o processo que a gente vai padronizar. Você escolhe ali os seus principais processos, tá? Então, escolher os principais processos em termos de TIED. O que é? Te ocupam mais tempo, TIED lá é T de tempo, que tem mais informação represada em você. Então, é uma coisa que só você sabe fazer. Represada. Então, o I aqui do TIED é de informação represada em você. E isso faz as coisas travarem em você, tá? Ou te demandam mais esforço físico / mental. Você tem que ficar pensando e refazendo, se esforçando demais para resolver aquilo ali. Ou te faz gastar mais dinheiro ou tiram a sua chance de ganhar mais dinheiro, tá? Então, você vai priorizar esses processos. Me ocupa muito tempo, me dá muito trabalho, ou me gasta muito dinheiro, ou me trava, né? Não me permite ganhar muito dinheiro, é o processo que você vai padronizar. Beleza, então a gente falou aqui desse padrão excelente, quais são os processos, beleza? Recurso suficiente é qual orçamento que você tem, tá? Qual orçamento você tem? Qual orçamento você tem? E quais são as ferramentas em termos principalmente de tecnologia que vão te permitir fazer isso aqui. Então, eu vou dizer assim, ó, qual é o software, né? O app ou a planilha que vai te permitir fazer o controle e gestão disso. Então, gestão financeira, vou contratar o Conta Azul, né? Vou fazer a gestão através do ClickUp, vou fazer a gestão através do Monday.com, vou fazer a gestão através de planilhas. Mas quais são as ferramentas que vão me permitir registrar as informações e organizar os recursos de uma forma geral e vão me permitir enxergar as coisas, tá? Então, a gente falou aqui Excel, ClickUp, Conta Azul, planilhas, né, de uma forma geral, ou Power BI, ou você trabalha com obras, é o Cienge, né, Cienge, você trabalha com o Bling, né, que é um outro tipo de RP, o OMI, né, OMI, ou não, vou utilizar uma coisa robusta, SAP Business One, né, ou vou contratar lá, que seja qualquer outro ERP, Sigan, alguma coisa da Oracle, sei lá, né, tem uma infinidade aí de soluções que a gente vai poder fazer a gestão aí. E aí, como eu vou controlar essa questão de dinheiro, né? Principalmente, aqui, orçamento empresarial, dinheiro, tá? O meu entra e sai de dinheiro, isso aqui é fundamental pra gente saber. E não precisa ser nada robusto no começo, é simplesmente o contas a pagar e contas a receber. Vamos dizer, não consigo fazer DRE, não sei desempenho de lucro, nada do tipo. Não precisa. Comece com contas a pagar e receber, porque se você não tem controle do que entra e do que sai, você tá morto. E eu falo que 99% dos empresários que têm problema com o dinheiro simplesmente não anotam o entra e sai. Eles não anotam. Não sabem. É tudo controle na cabeça. E controle do saldo do banco. Tá? Então, se você simplesmente anotar, só o fato de você sentar e anotar o que entra e o que sai, vai te começar a fazer uma gestão melhor. Tá? Então, você vê que não é muita coisa. Se você é pequeno, você consegue falar quem você quer atender, quais são os planos de faturamento para o ano, quais são as pessoas que precisam ser envolvidas, quais são os comportamentos que você quer, qual calendário que vocês vão fazer as coisas, qual processo vocês vão padronizar e qual ferramenta vocês vão controlar isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Dá para ir crescendo com o tempo. Isso aqui com certeza vai gerar donos e gestores contentes e os colaboradores, por consequência, acabam ficando contentes. Por quê? O colaborador fica descontente quando? Quando ele não tem recurso para trabalhar. Quando ele não sabe qual que é o padrão que você quer as coisas. Quando cada um faz alguma coisa de um jeito ou de uma frequência diferente. Quando ele não tem parceiros
e pessoas bem organizadas, ou quando ele está sobrecarregado em termos de demandas, ou quando ele não sabe para onde vocês estão indo. Daí ele escolhe outro caminho para ir. Tá? Isso aqui vai gerar colaboradores contentes. Então, a que tipo de empresa isso aplica? Simplesmente a todas as empresas. Simplesmente isso. Ó, gente, eu já dei consultoria, já ajudei a implementar para hospital, clínicas de estética, tá? Clínicas de estética, clínica odontológica, fábrica de tinta, loja de tinta, construtora, imobiliária, fábrica de sorvete, autopeças, escola de tarô, tá? Já atendi escola de tarô. Ó, é um sem fim de coisa, tá? Outras, escritórios de contabilidade, de consultoria também, empresas de engenharia e arquitetura de projetos. Ó, um monte. Então, mineradora, indústrias, de forma geral, todas vão utilizar isso aqui, tá? Todas vão utilizar a mesma estrutura. Essa mesma estrutura permite todo tipo de empresa fazer gestão. E a qual departamento, aqui, ó, em que nível isso se aplica? Quando eu quero falar aqui, né, vamos colocar aqui, ó, tipos de empresa, tá? Se aplica isso aqui. Vamos colocar aqui, em que nível? Em que nível aplica? Que nível quando eu falo é estratégico, tático, operacional. Então, também, todos os níveis se aplicam. Então, pensa, você é o dono, tá? Dono. Isso se aplica a fazer planejamento estratégico da empresa? Montar organograma? Se aplica. Aqui, imagine que você é um coordenador / supervisor. Supervisor. Isso se aplica? Se aplica, porque você quiser controlar, fazer o organograma do seu departamento, colocar quais são as metas do seu departamento, quais são as rotinas do seu departamento, quais são os processos do seu departamento, qual é o orçamento do seu departamento, quais são os softwares do seu departamento, tudo isso aqui se aplica também. Agora, e operacional? Que seria eu mesmo, né? A nível colaborador, a nível célula de produção, vamos dizer assim, né? É uma pequena equipe, também se aplica. Então, se eu quiser me organizar pessoalmente, falar qual é o planejamento da minha função, da minha célula, da minha dupla, qual é o meu descritivo de cargo, a pessoa que está junto comigo, quais são as rotinas que eu tenho que fazer, quais são os processos que eu vou produzir, quais são os recursos que eu tenho que controlar, também se aplica a nível colaborador. Então, a que nível se aplica? Todos os níveis se aplicam, tá? Essa é uma estrutura que permite fazer a gestão, seja autogestão, seja gestão de outros, seja gestão da empresa como um todo. E a qual departamento? Não preciso nem falar mais, né? Departamento comercial, departamento de produção, departamento de compras, departamento de RH, departamento financeiro, tá? Departamento de projetos, departamento de desenvolvimento de produtos, departamento de tecnologia, departamento de garantia e suporte ao cliente, departamento de marketing, né? E aí, N departamentos. Por quê? Todos os departamentos, na verdade, eles são pequenas empresas dentro de uma outra empresa. Então, um departamento de RH é como se fosse uma empresinha de RH dentro de uma empresa grande. Então, não importa se a empresa... e até colocar aqui, né? A que porte se aplica? A todos os portes. Por quê? Uma empresa grande nada mais é do que a soma de pequenas outras empresas especializadas. Então a gente nunca vai entrar numa empresa e arrumar 1000 colaboradores numa tacada só. A não ser que tenham 1000 consultores lá praticamente, né? Ou 100 consultores. O que fica extremamente caro, né? Mas assim, as empresas nem são organizadas como 1000 pessoas soltas lá dentro. Elas são organizadas em pequenas células, em pequenos departamentos, né? Que aí entra a questão do organograma. Então a gente ajusta um departamento por vez e um departamento por vez é como se fosse uma pequena empresa por vez. Então toda essa estrutura, se você aprender essa estrutura, ela se aplica a todo e qualquer tipo, tá? Mas você está sendo genérico demais. A minha empresa é muito específica. Você não conhece a minha mão de obra. Essa região do Brasil é muito difícil. Gente, eu já atendi empresa lá da Zona Franca de Manaus, que é como se fosse um Brasil diferente. É tudo diferente lá, principalmente com relação a impostos e tal. Então, não importa. Já atendi empresa de São Paulo, Bahia, Acre, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Tudo, para todas essas regiões funciona. Já tem de empresa de 100 mil por ano até 150, 200 milhões por ano. Então, portes se aplica, localidade se aplica, departamento se aplica. Então, tudo se aplica. Tem essa particularidade do setor? Tem. Vamos dizer assim, um ERP lá específico de construção civil é específico da construção civil. Tá, mas no final das contas, o que é um ERP? Um sistema, né, de gestão ali de informações. Ele é um sistema que tem uma interface amigável para com o usuário e ele registra aquelas informações num grande banco de dados. Às vezes,
vai ter um sistema específico que vai controlar uma coisinha diferente ou outra, né? Um sistema que tem lá gestão de frotas. Ele vai ter lá todos os campos necessários para você cadastrar as frotas. Isso é específico para fazer gestão de frota, né? Mas no final das contas você tá gerindo recursos, você está gerindo patrimônio, você está gerindo dinheiro, você está gerindo compras. Então muda uma coisa ou outra, muda, né? Descritivo de cargo também. Uma pessoa que faz o financeiro ou a contabilidade por uma construtora é diferente para uma prestação de serviço, é diferente para o varejo. Mas no final das contas são processos e regras que as pessoas vão conseguir estabelecer para aquele determinado serviço, né? Para aquele determinado nicho, vai ser direcionado para aquele determinado nicho. Por isso que eu falo que o método, ele é universal, sendo personalizado para cada nicho. Então a gente vai escolher uma ferramenta específica para o setor, caso faça sentido, tá? Mas o método, ele é generalista sim, e eu já apliquei o mesmo método em vários nichos diferentes. Por isso que a gente fala que dá para aplicar, né? O mesmo método funciona para qualquer empresa, de qualquer tamanho, porque a gente divide as empresas em vários níveis e tal. Enfim, deu para você entender, né? Então, qual que é a função do gestor, né? Que vai fazer, no primeiro momento, o que ele tem que fazer, para que ele tem que ser pago, para depois a função dele, a presença dele ser opcional. Então, ele vai ditar os rumos do negócio, departamento, da sua própria carreira, né? Colocar e formar pessoas decentes, organizar e estabelecer as rotinas de forma que se tornem frequentes, seguindo ou criando ou estabelecendo também, né? Vamos colocar aqui, estabelecendo padrões excelentes, suportando recursos de forma suficientes a fim de obter resultados crescentes, gerando assim donos contentes e colaboradores contentes. Então, quando alguém teve uma vez que um colaborador numa empresa, né, que estava dando consultoria, perguntou: Felipe, fulano de tal lá, é gestor lá, ele virou CEO lá, ele tá ganhando 100 mil naquela empresa lá. Eu nunca pagaria 100 mil pra um cara daquele. Na sua opinião, o que faz valer um cara de 100 mil? Ele me perguntou. Na sua opinião, o que faz valer um cara de 100 mil, né? Por que eu pagaria 100 mil pra um cara? Eu mesmo faria, né? Daí eu expliquei exatamente isso aqui pra ele. Falei, cara, se esse cara ditar os rumos de uma forma coerente, unir pessoas decentes, estabelecer as rotinas de forma frequente, né? Estabelecer os padrões excelentes e gerir ou suportar os recursos de forma suficiente, ele vai gerar resultado de forma crescente. Resultados crescentes. E esses resultados vão gerar os donos contentes. E esses donos contentes vão pagar 100 mil. Na proporção em que a empresa pode obter isso. Então, se ele gerou resultados que permitem a empresa pagar 100 mil, vamos dizer assim, ele está gerando lá, sei lá, tipo 1 milhão, 10 milhões, ou seja, estou inventando aqui, né? 10 milhões de lucro. No bolso, livre, no bolso, né? Geração de caixa. A empresa não pagaria 100 mil por mês para esse cara? Tá de graça pagar 100 mil por mês. Se ele fizer essas coisas aqui, isso vai permitir que a gestão seja feita. Então, qual que é o primeiro passo, né? Se você fosse começar a estruturar a sua empresa, estruturar a gestão. Fala que o primeiro passo, né? Ou qual é a sequência correta? O primeiro passo é você conseguir fazer um diagnóstico, tá? Eu coloquei aqui embaixo, diagnóstico. Então, faça um diagnóstico para saber onde está o seu problema. Seu problema está em rumos, está em pessoas, está em padrões, está em rotinas, está em recursos, né? Você vê aqui que a nossa fórmula é uma multiplicação, né? Imagina. Se eu tiver rumos, mas não tiver pessoas, imagina que isso aqui é zero. Tudo que é multiplicado por zero dá zero. Então, vai por água abaixo. Se eu tiver rumo, tiver pessoas, mas não tiver rotinas, o trabalho vai deixar de ser feito, vai por água abaixo. Se tiver um rumo coerente, as pessoas são decentes, as rotinas são frequentes, mas os padrões são lixo, vai por água abaixo os seus resultados. Se você não tiver recurso para tocar tudo isso, vai tudo por água abaixo, né? Então, essa é uma fórmula de multiplicação. Então, eu faria o diagnóstico aqui para você entender onde é que está seu maior problema. Eu botei aqui para você simples perguntas para você responder sim ou não. Tá? Tô deixando aqui, mas eu vou colocar depois esse PDF para você baixar e você pode fazer esse seu diagnóstico. Se pergunte aí, sim ou não. Você sabe qual é o posicionamento claro estratégico da empresa, público-alvo, igual a gente conversou, sim ou não? Isso aqui vai estabelecer uma quantidade de sims. E aí, se você respondeu de 0 a 5 sims, se eu tenho causa, eu não gosto de usar muita palavra causa, mas a bagunça, né? Bagunça estabelecida. Bagunça estabelecida. Depois existe um esforço, mas talvez sem ritmo, né? Ou sem consistência, melhor dizendo, né? Tô mudando aqui agora.
resistência. E depois a empresa até tem um esqueleto ali, mas ela não tem músculo, ela não consegue se estruturar ou parar de pé por muito tempo. Depois, por fim, você tem uma empresa estruturada. E aqui, provavelmente, como está a sua vida, né, nesse momento, ó. Se você tem poucos sims, provavelmente você trabalha muito, sente que está sempre no vermelho, dorme mal, pensa na empresa 24 horas por dia, se parar tudo desaba, resolve tudo no grito, no WhatsApp. Então eu começaria fazendo um diagnóstico. Faça você mesmo o diagnóstico da sua empresa, tá? E aí, qual seria o modelo ideal? O modelo ideal seria você seguir a sequência da fórmula. Eu tenho que saber para que quem eu vou atingir, né? Qual é o meu público, alvo, quais são os números que eu quero atingir, né? Transformar isso em metas, indicadores e tal. Depois pessoas, depois padrões, depois rotinas, depois recursos. Mas nem sempre a gente começa por isso. Tudo depende do momento de vida que a empresa tá. Então teve empresa que eu comecei a gente revisando, claro, os rumos coerentes. Mas teve empresa que os rumos estavam bem claros, a equipe também acreditava, a empresa tinha recurso, né? Mas a gente não tinha clareza da questão do organograma indicador e descritivos. A gente não tinha processos muito bem estabelecidos. Tem empresa que tem processo, né? Mas não executa com uma certa rotina, não há prestação de contas. Então tudo depende de um diagnóstico. Então aquele pilar que te der menos, provavelmente é o pilar que você tem que começar, tá? Então eu começaria assim. Então fazendo um diagnóstico da situação atual da sua empresa, tá? Que momento vocês estão? Ou do seu negócio? Nem comecei ainda. Então tenha pelo menos um direcionamento base ali que você vai seguir. Eu imagino que eu queira atender clientes, né? Que nem eu falava lá, quando eu abri empresa de reforma, eu costumava dizer assim, divulga aquilo que quer pegar e pegue tudo aquilo que aparecer, tá? Então eu divulgava que eu queria pegar obras de reforma porque era uma coisa que eu mais gostava na época da faculdade, tá bom? E aí, enfim... E aí você faz o diagnóstico aqui e escolhe o seu principal começo. E faça um diagnóstico, tá? A sequência é idealmente aquela em que a fórmula é apresentada, mas pode ser ajustada de acordo com o momento da empresa, tá? Então às vezes é assim, Felipe, mas eu não tenho nada, né? Então eu falo assim, cara, como que você vai ter indicador? Gerar indicador, se as pessoas não sabem como gerar esse indicador, não sabem nem executar nada, se você não tem a ferramenta que vai gerar esse indicador, se você não tem a rotina em que esse indicador será gerado, e não tem um processo que gera indicador, você tem que começar meio que de trás para frente, né? Então assim, eu já tenho um sistema. Pô, então já vamos entender como que é esse sistema para saber como esse indicador será gerado, para que a gente não tenha que trocar o sistema que vai gerar um desembolso muito grande, né? Ou a gente tem lá uma Ferrari que a gente não usa a Ferrari. Então vamos começar. Tá, quais são as rotinas que as pessoas vão executar com base nesse sistema? Esse sistema com certeza vai gerar um padrão. E aí depois a gente vai explicar quais são as responsabilidades para as pessoas e isso vai gerar o meu indicador lá que vai me dizer se eu estou no rumo coerente, tá? Então é isso, tá? E aí, basicamente essas duas coisas, tá bom? Se eu fosse te dar uma mensagem final aqui, então, o que eu diria, né, nessa mensagem final? É que, se você quer liberdade, tenha estruturas, tá? Isso aqui é o principal recado dessa aula de hoje, dessa nossa conversa. Então, se você fosse fazer o churrasco, né, pense que a estrutura que você proporcionou ou definiu é o que te permitiu fazer um churrasco bem feito. Não adianta você ter o melhor churrasqueiro do mundo, a melhor pessoa do mundo, se você não tiver uma estrutura que permita com que ele faça o churrasco. Então, se você é o gestor e você está ficando maluco da cabeça, tenha uma estrutura que traga uma base para que te permita fazer a gestão. Então, por que você não consegue transformar sua presença hoje numa presença opcional? Porque você não tem uma estrutura que te permite tornar a sua presença opcional. Só isso. É só isso. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho, mas pelo menos aqui está o mapa, tá? Você tem a fórmula, você sabe que se você zerar aqui a fórmula zera, você tem que tipo de empresa, que nível, qual departamento aplica, você sabe qual é a sua função como gestor, e você tem aqui um diagnóstico pronto para você dar suas notas, e você consegue trabalhar com base nisso. Então, a mensagem dessa aula é, se você quer liberdade, tem estruturas, e eu posso te ajudar com isso. Como, né? Como então? Antes de mais nada, eu vou deixar o link, né? Aqui tá um link, eu vou colocar um caminho aqui, com o meu WhatsApp, tá bom? Com o meu WhatsApp particular, em que você vai clicar aqui, ele vai abrir o meu WhatsApp particular, e você pede lá, na verdade ele já tem até a mensagem salva aqui, oi, vim pelo YouTube, quero o PDF 1, tá? Eu vou chamar aqui PDF 1. Então me manda lá e a primeira coisa é que eu vou te mandar esse PDF dessas anotações, exatamente do jeito que tá aqui, eu tô salvando o PDF, eu vou te mandar o PDF com tudo isso aqui, você vai poder fazer o diagnóstico, você vai poder imprimir, você vai poder estudar e vai poder rever toda essa nossa conversa aqui, tá? Então primeira coisa, clica no link e pega o seu PDF. Segunda coisa é que eu gravei um treinamento
que às vezes eu dou esse treinamento presencialmente com as empresas para a gente ajudar a montar as equipes, né? E a gente chamou lá de treinamento equipes que entregam. Então como ajudar as pessoas a entregarem, né? E tá ligado também, a boa parte do que a gente conversou aqui tem lá nesse treinamento. Esse treinamento tá por um preço ultra promocional, tá por tempo limitado. Você clica aí no link para acessar o treinamento, você vai ver que ele tá por um preço que era gigante, por um precinho simbólico, só para te fazer criar o compromisso de ter uma coisa mais estruturada lá, onde eu falo qual é a sequência para você trabalhar isso junto com a sua equipe. Pensa que você está conversando sobre estruturação de gestão e quer uma equipe que entregue e você quer passar esse treinamento junto com eles, você pode ter acesso a isso aqui por um preço bem convidativo. A gente também pode ajudar você a fazer esse diagnóstico em conjunto e fazer uma mentoria de formação para você, se você quiser se tornar um gestor profissional, seja você o dono da empresa, seja você um gestor funcionário, né? Se você quer ser CEO da empresa e tal, de forma correta, né, estruturada, a gente pode te ajudar. Através de consultoria pontual para destravar alguma coisa, através de projeto de implementação também dá para te ajudar aí na sua empresa, então entre em contato através do mesmo link do WhatsApp que você vai pegar o PDF, clica lá, pega o PDF e já puxa assunto lá pra gente falar isso, falar sobre esses projetos que você precisa implementar, caso você não tenha braço para implementar na sua empresa, né? E treinamentos em compra. Então dá pra gente treinar a sua equipe, dá pra gente treinar você, dá pra gente fazer por você, criar projeto, é só clicar aí que a gente vai conseguir trabalhar junto, tá? E quem é o Felipe aí, né, pra falar sobre isso, né? Então, o Felipe é alguém que, eu coloquei aqui o exemplo aqui, né? É alguém que já trabalhou aqui, eu coloquei em 13 estados brasileiros, aqui já passa de 4.000 horas, né? De atendimento individual, de forma online, de forma presencial. Já trabalhei em indústria, comércio e serviço, empresas de vários portes, de vários níveis, mais de 300 colaboradores, aqui também não é só 150. Aqui tem alguns exemplos das empresas que eu já atendi no Brasil inteiro, tá? Aqui tava mais de 70 nessa apresentação que eu tinha aqui, hoje já são mais de 100 empresas atendidas, tá? Então, aqui a fórmula da estruturação de gestão e tal, tem um pouco aqui do que eu acredito. Isso aqui vai estar no meu site ali também. Feedback de cliente, tá? Como que funcionou, tudo. Então a gente já fez bastante coisa aqui. Isso é um pouco de quem sou eu aí, caso você queira entrar em contato com a gente aí. Também aqui um pouco do site, né? Que eu comentei aqui do treinamento, tá? Se sua empresa não tem um problema de equipe, tem um buraco na gestão que você ainda não enxergou. Aqui tá o preço promocional aqui, você vai ver aqui que tem um preço promocional, mas é só clicar no link aí, você vai ver o site aí, tá bom? Vamos voltar aqui, cadê o nosso Word aqui? Como estrutura aqui, ó, tá? Então, é isso. Clica no link abaixo, pega o PDF da aula, pega o PDF para você fazer o seu diagnóstico, pega o PDF para você imprimir e estudar. Se você precisar de ajuda, você compra lá o treinamento por um preço simbólico. Se você precisar de mais ajuda ainda, você clica lá no WhatsApp e entra em contato comigo que a gente vai fazer a sua mentoria, criar o seu projeto para estruturar a sua empresa, a gente vai trabalhar junto de alguma forma, beleza? Então, meu nome é Felipe Boito, eu sou consultor de eficiência corporativa, eu sou engenheiro de estruturas, né, estruturas corporativas, tá? Apesar de ser engenheiro civil de formação também, e eu tô aqui para te ajudar a estruturar a gestão da sua empresa para que a gente atinja esse objetivo aqui, ó. Ter uma empresa que te permita fazer a gestão, uma estrutura que te permita fazer a gestão, de forma que a sua presença seja opcional. Fechou? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!